E aí, tudo bem? Nessa aula, vamos explorar o processo de microesporogênese. E nessa imagem, temos uma flor com a parte reprodutiva masculina, que é o estame. Ele consiste em uma coisa parecida com um caule longo e que é chamado de filamento e tem uma estrutura em forma de botão no topo que se chama antera. Ela é a parte fértil da reprodução masculina que produz o pólen que viaja por todo o caminho até a parte reprodutiva feminina da mesma flor ou de uma flor diferente e fertiliza o óvulo, produzindo sementes e frutos. Nesse vídeo, vamos falar sobre como esses pólens são produzidos dentro da antera e a formação que é chamada de microesporogênese. O microesporo significa pólen e gênese, formação. Além disso, uma antera não dá origem apenas a um pólen, mas sim muitos. E já vamos ver como isso acontece. Mas vamos olhar mais de perto. Aqui temos uma antera bilobada, que também pode ter apenas um lóbulo. E eu posso fazer um corte transversal aqui para ver o que tem dentro dessa antera. Os lóbulos mais grossos significam compartimento. Então, essa antera tem dois compartimentos e o pólen é produzido dentro dela. Olhando de perto, temos a entrada, que tem uma coisa longa e comprida em forma de tubo, que é chamado de saco polínico, no qual os pólens são produzidos. As bolinhas que você está vendo são células que mais tarde se transformarão em pólens. E cada lóbulo da antera tem dois deles, como você pode ver. Esse é o 1 e esse o 2. Já aqui temos o outro lóbulo, que eu vou chamar de 3, e esse o 4. Agora, deixa eu dar um zoom maior e olhar apenas essa parte, e vamos ter algo parecido com isso. E essa camada mais externa é uma camada única de células que forma o epiderme, e essas duas coisas aqui estão conectadas com a ajuda de um tecido chamado de conjuntivo. É através dele que temos o tecido vascular, no qual essa antera se nutre. Esse é o tecido que cuida para que os lóbulos da antera fiquem bem conectados. E, além disso, abaixo da camada epidérmica, também tem outra, que é chamada de endotélio. E também temos uma camada intermediária que, juntamente com as outras, desempenham uma função de proteção, ou seja, protegem os microesporos que vão crescer em algum lugar aqui. Essas células rosas que você vê aqui são aquelas que darão origem aos microesporos. E essa cobertura amarela ao lado é a camada mais importante. Ela é chamada de tapete. E antes de falar das funções dela, vamos dar uma ampliada aqui. Essa camada que você vê é composta de células. Elas são típicas, grandes e têm muito citoplasma e podem fornecer nutrição para as células que estão na camada interna. Elas são chamadas de esporogênicas, essas aqui de dentro. E por que são chamadas assim? Porque mais tarde se tornarão microesporos. Mas, novamente, há tantas células aqui dentro e nem todas elas irão se desenvolver em um microesporo. Algumas se desintegrarão no caminho e serão consumidas pelas células que estão nas proximidades, de modo que atuarão como fonte de alimento para elas. E, além disso, as poucas células que permanecerão irão se desenvolver em microesporos ou em pólen. E essa parte é a mais importante de toda a aula, porque muitas dúvidas aparecem. Deixa eu colocar uma célula dessa aqui que vai virar microesporo. Eu a chamei de célula-mãe de microesporo. E eu a chamei assim porque ela vai dar origem aos microesporos. E antes de prosseguir com o caminho dela, deixa só eu mostrar uma coisa aqui que é comum a todas as plantas da Terra. Elas podem estar no estágio de gametófito ou esporófito. Nesse primeiro,
o gameta é masculino ou feminino. E se você não sabe, os gametas apresentam um único conjunto de cromossomos, metade da quantidade de cromossomos das outras células presentes no organismo. Por isso, são chamadas de células haploides. E quando esses gametas se fundem, eles formam um zigoto implantado que dá origem ao resto do corpo da planta. Esse corpo é chamado de estágio esporófito, de modo que mais tarde ele também vai ser implantado e ainda mais tarde vai sofrer meiose e dar origem ao gametófito, que vai dar origem aos gametas. Ou seja, um ciclo que acontece em qualquer planta da Terra. E nesse vídeo, vamos produzir um pólen, que é um gameta masculino que tem apenas um conjunto cromossômico. E para formar isso, as células, ou a célula-mãe do microesporo, precisa passar por meiose. Nessa parte, ela vai estar no estágio esporófito. Portanto, tem 2 vezes o número de cromossomos que o estágio inicial, chamado de diploide. Como eu disse, essa célula vai sofrer meiose para dar origem ao gameta masculino e, por isso, vamos obter várias células haploides que são chamadas de tétrade de microesporo. Isso aqui pode ser organizado de diferentes maneiras. Podemos organizar de uma forma tetraédrica, mais ou menos assim, e nesse desenho você só consegue ver 3 células porque uma está atrás. Também temos um arranjo linear e o bilateral, que é o mesmo daqui de cima, e, por fim, temos esse em forma de T. A forma mais comum de representação dessas 4 células é essa primeira. Além disso, esses microesporos ficam unidos por uma proteína chamada calose. Agora, essas 4 células haploides se desenvolvem em partículas de pólen individuais e que darão 4 grãos de pólen diferentes. Então, para formar partículas de pólen individuais, eles precisam ser liberados corretamente e, para isso, precisamos dissolver essa calose. E o que faz isso é uma enzima produzida por essa camada, o tapete, que tem diversas funções. A enzima dissolve a calose lentamente e dá origem a 4 células de microesporos individuais. Esse processo é chamado de microesporogênese. É importante lembrar que daqui obteremos 4 pólens. E se tivermos 5 células-mãe de microesporos, isso vai dar origem a quantos pólens? Vai ser 5 vezes 4, que é igual a 20 pólens. E quantos pólens obteremos da antera bilobada? Precisamos multiplicar 20 por 4, porque temos 20 pólens em cada um desses aqui. E 4 vezes 20 vai dar 80 pólens. É por isso que vemos tantos pólens em uma pequena flor. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima!